Vamos começar o sermão de hoje com a leitura da Bíblia, tá bom? João capítulo 3, os versos de 1 a 15. Pega a sua Bíblia. Quem tem Bíblia no celular, abra na Bíblia. Não no Instagram, nem em outro lugar. Abra na Bíblia. Quem não trouxe Bíblia física, use o celular. João capítulo 3, versos de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Que Deus abençoe o meu e o seu coração com a palavra de Deus nesse momento. Eu começo o sermão de hoje com o seguinte texto. Um homem chamado David Parson disse: a maioria das pessoas monta no seu imaginário um quebra-cabeças de Deus com apenas as peças que acham bonitas. Mas Deus não se revela em partes. Deus não se revela em pedaços. Ele se revela por inteiro. Muitos de nós queremos as histórias da Bíblia que nos agradam. Nós queremos as partes da Bíblia que alimentam o nosso ego. Nós queremos os textos da Bíblia que dizem para nós aquilo que a gente acha que está precisando ouvir. Mas as histórias da Bíblia, a Bíblia toda, todas as histórias que tem lá, é o quebra-cabeça de Deus para a humanidade. Não tem como ser só coisa bonita. Não tem que ser só coisas lindas, perfeitas, uma pintura extremamente elegante, não. A história de Deus sempre foi assim e sempre será. As histórias que são narradas na Bíblia, a vida daquelas pessoas descritas na Bíblia, não estão lá por acaso. Ou somente para fazer um volume maior no livro. O principal objetivo da Bíblia sou eu. Sou eu. Eu não vou dizer aqui somos nós, não. Sou eu. Eu, Noêmia. Eu, Cristiane. Eu, Guilherme.
O principal objetivo da Bíblia é você, sou eu. Deus está dizendo que Ele quer chamar a minha atenção para determinadas coisas que eu preciso ser chamada a atenção. Assim como a história de Nicodemos que nós acabamos de ver. Talvez essa mensagem não seja para você. Aí você diga assim, poxa, quem dera que o fulano estivesse aqui para ouvir. Não, a mensagem de hoje é para você, é para mim, é para nós, não como conjunto. Quando Deus olha aqui, Ele não está olhando nós, Ele está olhando você. Quando Deus nos ama, irmãos, Ele não diz assim, eu vou amar a igreja Ponto Pereia. Não. Eu amo a Neide. Eu amo a Esther. Eu amo a Sara. Eu amo a Josélia. Eu amo o Emanuel. Eu amo a Alzira. Essa semana Deus falou tanto sobre o amor de Deus no meu coração. Eu chorei tanto na presença de Deus. Eu busquei tanto o Senhor. Porque quando nós temos uma responsabilidade de trazer a palavra de Deus aqui na frente, não é fácil. É uma semana que a minha mente ela é torturada. Porque eu quero viver tanto em santidade, que quando eu estou olhando qualquer coisa que não agrada ao Senhor, gente, eu preciso pregar no domingo. E eu não posso olhar isso. Gente, que pensamento horrível que veio agora. Eu não posso fazer isso. Quem dera que nós todos pregássemos no domingo para Deus incomodar nosso coração, para que durante a semana nós não pecássemos contra Ele. Não é verdade, meus irmãos? Não é isso que vocês queriam também? Talvez aqui você esteja como Nicodemos, só vindo aos cultos, só fazendo parte da celebração. Você está vindo só por vir, mas você não tem um alvo, você não tem um olhar mais profundo, mais além. Você não tem isso. Todos os dias, irmãos, nós somos obrigados a fazermos escolhas. Escolhas simples e escolhas difíceis. Todos os dias. Começa quando, que roupa a gente vai usar? Que ônibus a gente vai pegar? Como nós vamos gastar esse dinheiro? Que conta pagar primeiro? Quem tem pouco dinheiro, que a maioria é assim. Então, e tem também aquelas mais difíceis. Com quem casar, que carreira profissional seguir, que curso eu vou fazer, como eu vou educar meu filho, minha filha, o que eu vou fazer com eles quando tiverem adultos, como eu vou aconselhar meu filho, decisões difíceis, complexas. Mas a maior e difícil decisão que nós temos que tomar é sobre o futuro eterno das nossas almas. Alguns de vocês já tomaram essa decisão, outros não. Talvez você seja o que não tomou, que esteja aqui também. Vamos primeiro ver o dilema de Nicodemos. Todos aqui, quem nunca tinha ouvido essa história de Nicodemos? Tem alguém aqui que nunca ouviu? Levanta a mão. Nunca ouviu a história de Nicodemos? Glória a Deus, todo mundo já ouviu, né? Então, Nicodemos, nesse texto, representa o ápice da religiosidade, da moralidade, da sabedoria e do conhecimento de seu tempo. Ele era um fariseu, ele não era qualquer um. Ele era um fariseu rico, influente, ele era mestre em Israel, ele era membro do Sinédrio. Vamos dizer que ele fosse o Papa dos judeus, um dos papas dos judeus, ou um dos cardeais dos judeus, o bispo, alguma coisa. Por que o dilema de Nicodemos? Ao procurar Jesus, nos leva a crer que ele acreditava que realmente Jesus era quem dizia ser. Porque ele já tinha ouvido sobre Jesus, ele já tinha com certeza ido assistir Jesus pregar, assistir os milagres de Jesus. Por quê?
porque ele era do grupo dos fariseus. Os fariseus perseguiam Jesus. Os escribas e fariseus perseguiam Jesus. Eles ficavam todo o tempo procurando uma brecha para atacar Jesus. Então, esse Nicodemos, ele era desse grupo, mas ele não era desse jeito. Ele começou a ouvir e gostou de ouvir Jesus. E ele entendeu que esse homem era diferente dos outros homens que ele tinha visto que convivia. Ele sabia que ele precisava de algo a mais. Ele precisava entender mais sobre Jesus. Ele precisava que Jesus tirasse as dúvidas mais angustiantes da sua alma. Então ele vai a Jesus de noite. Por que ele vai a Jesus de noite? Pode ser com vergonha dos seus parceiros lá. Ou simplesmente porque fosse um horário que Jesus estivesse menos cheio de gente. Não se sabe por quê. O grande mestre Nicodemos agora está indo a Jesus para ser aconselhado por Jesus. Aquele que aconselhava agora estava indo buscar conselho do mestre. O que ele viu em Jesus? O que Nicodemos viu em Jesus que faltava nele mesmo? Primeira coisa, ele viu um relacionamento e intimidade com Deus, o Pai, que Jesus tinha, que faltava nele. Ele era religioso, ele tinha muito conhecimento das Escrituras, que na época não era toda a Bíblia que nós temos hoje. Ele sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, porque para se tornar escriba e fariseu lá, tinha que decorar muito o texto da Bíblia. Então, com certeza, ele sabia muito isso. Ele era um homem muito religioso. Ele conhecia muitas coisas sobre Deus, sobre as leis, os profetas, sobre tudo. Os cultos que aconteciam no templo, tudo ele sabia. Mas quando ele olha Jesus, ele diz: falta alguma coisa em mim que tem nele. Em Jesus tem alguma coisa diferente que em mim não tem. Eu sou mestre como ele. Eu conheço a lei de Moisés como ele conhece. Eu ensino muita gente como ele ensina. Mas eu não faço milagre como ele. Eu não amo as pessoas como ele ama. Eu não tenho prazer em estar na presença de Deus como ele tem. Então ele começa a entender: algo está faltando na minha vida. Talvez você que está aqui esteja com o mesmo dilema de Nicodemos. Eu não sei. Eu vivi com esse dilema muitos anos da minha vida. Mesmo eu sendo da igreja, sendo religiosa, até sendo mulher de pastor. Quando eu aceitei Jesus de verdade, quando eu nasci de novo, eu já tinha quase 5 anos de casada. Nicodemos, desde criança, vivia na igreja, vivia naquele meio. Ele ia para os sacrifícios, ele via os sacerdotes matarem os animais, ele prestava atenção nas pregações, ele estava lá. Ele cresceu, casou e se tornou o líder daquele povo. Mas ainda assim com a alma vazia, ainda assim com o coração vazio. Nicodemos viu Jesus fazer milagres. Ele viu Jesus ensinar. Ele chegou à seguinte conclusão: eu preciso disso aí na minha vida. Eu quero esse amor, eu quero essa intimidade, eu quero ser um mestre e um líder igual a esse homem. Quantos de nós um dia já disse assim: gente, eu estou cansada desse crente que eu sou. Eu falei muito isso na minha vida, meus irmãos. Eu falei muito isso.
Porque eu queria ser diferente, eu queria ser alegre, eu queria ter prazer na oração, na leitura da Bíblia. Eu não tinha. Como é que eu ia ter se eu não era filha de Deus? Se eu não era salva em Jesus Cristo? Se eu não tinha nascido de novo? Eu não amava como meu marido amava. Eu não orava como ele orava. Eu não buscava o Senhor como ele buscava. Assim como Nicodemos, ele estava só fazendo, só assistindo, só recebendo. Nicodemos era altamente cheio de sabedoria e conhecimento. Talvez alguns de nós aqui. Tem gente aqui que tem pós-graduação, doutorado. Daqui a pouco vai fazer mais. Eu conheci um irmão que até 76 anos ele estava fazendo pós-graduação, não sei de quê, não sei das quantas, não sei de quê. Eu disse, meu irmão, pelo amor de Deus, tira tempo para ler a Bíblia, que tu vai ter mais futuro, porque tu já é aposentado, tu ainda está fazendo faculdade, para quê? Me diz uma coisa dessa. Talvez você não saiba o que quer exatamente, assim como Nicodemos não sabia. Ele queria ter uma conversa com Jesus para descobrir o que ele estava querendo. Quantas vezes você vai para a Bíblia e você diz assim, gente, eu queria uma passagem da Bíblia que me ajudasse a tomar essa decisão, ou a tirar essa agonia da minha cabeça, ou para ajudar meu filho em alguma coisa. Aí você vai caçar alguma coisa na Bíblia. Foi assim que Nicodemos foi para Jesus. Ele tinha visto algo diferente e ele queria isso para a vida dele. E quando ele chega lá, ele começa. Mas antes disso eu quero perguntar para você. Em que nível está a sua caminhada até Jesus? Você que está aí, pensa. Em que nível está a sua caminhada a Jesus? Ou com Jesus, se você já tem Jesus? Nicodemos tinha ouvido de Jesus, ele foi atrás, viu Jesus, agora ele vai até Jesus. Ele queria conversar sobre leis, profetas, sacrifícios. Jesus corta Nicodemos na mesma hora. Jesus diz para ele, a primeira barreira que Nicodemos enfrenta, foi o conflito da bagagem espiritual. No versículo 2 diz assim, mestre, sabemos que Deus lhe enviou para nos ensinar. Seus sinais são prova que Deus está com o Senhor. Foi isso que Nicodemos chega falando para Jesus. Sabe quando a gente está perto de alguém importante que a gente não sabe como começar um diálogo? Aí a gente fica, tudo bem, olha e tal. Foi assim com Nicodemos. Ele chega lá e disse, eu sei que você vem da parte de Deus, porque você faz muita coisa que só Deus pode fazer. Ponto. Só que Jesus manda Nicodemos parar. Ele diz assim, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele não fez rodeio. Jesus não faz rodeio conosco, irmãos. A Bíblia não faz rodeio conosco. A Bíblia diz o que é pecado, o que esse pecado traz consequências. A Bíblia diz o que Deus gosta, o que Deus não gosta. A Bíblia diz o caminho que deve seguir, que vai dar no local bom. E a Bíblia diz o caminho que não deve seguir, que vai dar no lugar ruim. Pronto. A Bíblia sempre foi assim. Então, Nicodemos conhecia tudo isso, mas parece que não entrava na alma dele. Ao estar frente a frente com Jesus, ele poderia ter dito assim, mestre, eu tenho visto que o Senhor tem tanta intimidade com Deus, eu queria ter essa intimidade também.
Não, ele faz um rodeio e Jesus corta, né? Jesus corta. Versículo 3, ele diz: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus amava tanto Nicodemos quanto ele ama a mim e a você, que ele não podia deixar Nicodemos continuar correndo atrás de coisas sem importância. Porque entre a salvação da alma e religiosidade, qual você acha que é mais importante? A salvação da alma. Tem gente que luta a vida toda, quer dar o melhor para seus filhos, constrói coisas. No final da vida, ele está cheio de dinheiro, mas se ele pega um câncer, se ele sofre um acidente gravíssimo, se ele pega um AVC, se ele tem um infarto, nada do que ele tem poderá mudar o destino eterno da alma dele. A não ser aquilo que ele deveria ter construído, aquilo que ele deveria ter buscado antes dele chegar naquela situação. Jesus diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nicodemos, para de falar sobre isso. Já chega, você já tem conhecimento demais. Você precisa nascer de novo. Jesus estava golpeando, destruindo toda a estrutura religiosa, moral e de sabedoria que Nicodemos tinha construído. Nesta noite, meus irmãos, talvez você está firmando a sua frágil vida aqui em coisas que não dão segurança. Tem gente que firma a sua fé no emprego. Tem gente que firma a sua fé na sua família. Tem gente que firma a sua vida nos desejos mirabolantes da cabeça. Quantos adolescentes jovens estão sem saber o que fazer? Estão com a cabeça achando que não são bons o suficiente diante de Deus, que Deus não os ama, que Deus é distante deles. Deus, você é a coisa mais bela para Deus. O seu coração é a coisa mais preciosa para Deus. Deus nos ama, ponto. Se você faz o bem, Deus nos ama. Se você faz o mal, Deus nos ama. Não me critique, você vai entender depois. Se você faz todas as coisas certas, Deus nos ama. Se você não faz as coisas certas todas, Deus nos ama. É diferente de gostar. Eu não estou gostando disso que você está fazendo, mas eu te amo. Quantas vezes nossos filhos não nos obedecem e a gente diz o quê? Eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu te amo. Ponto. É assim que Deus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu estou triste de te ver correndo atrás de mais conhecimento, de mais religiosidade, de mais culto, de mais sacrifício, de mais leis. Eu quero intimidade contigo. Jesus golpeou todas as possibilidades com essa pergunta. Na linguagem popular seria o quê? Jesus deu uma cortada uma carteirada, essa palavra que os meninos gostam de falar. Jesus deu uma carteirada em Nicodemos. Não é essa palavra que os meninos usam, né? Quando a pessoa corta o assunto assim, de forma brusca. Foi assim que Nicodemos fez, que Jesus fez com Nicodemos. Sabedoria de Deus para a sua vida. Livros de conhecimento sobre Deus. Presta atenção bem aqui. Tá aí.
livros de conhecimento sobre Deus, livros sobre cultos, sobre oração, não podem se comparar a 1 minuto de experiência real e de intimidade com Deus. Irmãos amados, se nós formos fazer uma competição bíblica aqui, eu sei muita pergunta da Bíblia. Eu sei muito versículo decorado. Eu sei muitas respostas em nome de mulheres, de homens, muito. Porque desde criança eu estudo. Eu ia para o acampamento, eu estudava na igreja, eu ia para os congressos, aprendia. Eu dei aula para muita gente, eu tinha que estudar para aprender. Eu estudei no seminário. Eu sei muito sobre a Bíblia. Nada disso vale 1 minuto de experiência real e de intimidade com Deus. Tudo isso fica para trás. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, tudo que tu sabe, tudo que tu já fez, tudo que tu sabe da lei, todos os teus ensinamentos, diante do que eu quero para a tua vida, pode soltar, larga de mão. Como diz uma das falas da cantata de Natal, ninguém que fica frente a frente com Deus, com Jesus, continua do mesmo jeito. Faça uma pergunta nesse momento. Você já ficou frente a frente com Deus, com Jesus? Você já teve experiências com Jesus? Experiências reais, de entender o que Ele quer, de sentir a sua presença, de chorar pela presença dEle. Você já teve essa experiência? Se você não teve, você está igual Nicodemos. Quantos Nicodemos temos aqui hoje? Quantos frequentadores de cultos? Quantas mensagens que vocês já assistiram? Quantos versículos vocês já decoraram? Mas todos os domingos, a poderosa voz de Jesus está troando aqui. Mas você tem ouvido a voz de Jesus? Porque ninguém que ouve a voz de Jesus fica do mesmo jeito. Então você não está ouvindo a voz de Jesus. Você que é da igreja, você que é crente, você que vai para a igreja desde bebê. O Espírito Santo nos diz na Bíblia, você precisa nascer de novo. Apocalipse 3:6 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nicodemos, naquele momento, descobriu que tudo que ele construiu foi como palha seca. Nada poderia fazê-lo entrar no reino de Deus. Você não nasce de novo porque eu vou orar muito, eu vou jejuar muito, eu não vou faltar nenhum culto na igreja. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu estou dizendo que somente isso não leva uma pessoa a nascer de novo. A Bíblia fala que Jesus mesmo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava falando isso. Jesus estava explicando para Nicodemos isso. Nós, irmãos amados, amigos que estão aqui, nós não sabemos o que é necessário para a nossa vida. Você não sabe, eu não sei. Aí você pode dizer: não, eu sei. Não sabe. Jesus disse para Nicodemos que ele não sabia. Tudo que ele tinha conhecimento não valia nada para a salvação dele, para ele nascer de novo. O que Jesus, frente a frente com Nicodemos, diz: ei, Nicodemos, você precisa de mim.
Eu preciso entrar na sua vida. Eu preciso fazer você nascer de novo. Sem Jesus, nada feito, não há salvação. Você pode, como diz o Rick, rasgar o bico de orar, de cantar louvores. Tem gente que fica todos os dias alguém fica ouvindo música gospel. Todos os dias, a semana toda. Mas cadê o relacionamento de intimidade com Jesus? Cadê aquele prazer de estar na presença do Senhor? Nicodemos via em Jesus, ele não tinha isso. E ele era mestre igual Jesus. Ele era escriba, ele era profeta. Era diferente. Jesus diz lá em Mateus 28, 11 a 30, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, Jesus não perde tempo com coisas sem importância, com picuinhas, com coisas sem sentido, fofoquinhas, conversinhas. Não, irmãos. Jesus ama demais você para não confrontar, para deixar de confrontar você. A sua mente está antenada com o que Deus está falando nessa noite? Será que todos que estão aqui já nasceram de novo? Eu não sei de ninguém, eu só sei de mim. E olhe lá. Jesus não queria a admiração de Nicodemos. Gente, é tão gostoso ouvir sobre Jesus. É tão bom ouvir sobre Jesus. É tão bom aquelas músicas. É tão bom. Jesus não quer admiração. Jesus quer que você seja transformado. Jesus não quer elogios. Ai, meu Jesus, como você é tão lindinho, tão gostosinho. Não. Jesus quer intimidade, relacionamento. O casal, o homem e a mulher, quando eles não têm cumplicidade, intimidade, quando eles não têm verdadeiro relacionamento, a base desse casamento vai sendo deteriorada, vai sendo comida pelo ferrugem. E alguma hora, essa ferrugem vai derrubar. Eu estava conversando com uma irmã essa semana e eu tinha visto em um livro que disse assim: a nossa vida de relacionamentos é feita de muitas, esqueci agora, pedrinhas, como se fossem pedrinhas, rachaduras pequenininhas. E aí, fugiu agora. Mas é como se fosse coisas pequenininhas que a gente vai deixando passar. O marido fala uma grosseria, a mulher vai deixando passar. A mulher fala uma grosseria, o homem vai deixando passar. Aí o que acontece? Essas grosserias vão aumentando e se tornam gigantes na vida daquele casal, que vai derrubar, se eles não mudarem de atitude. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos: eu não quero isso contigo. Eu quero te ver transformado. Tu é muito cara, tu é muito inteligente, tu sabe demais, tu tem muito potencial, tu pode ser usado na minha mão de tal maneira. Assim como tu viste em mim, tu pode ser assim também. Jesus está falando para nós. Você não tem vontade de ser um crente diferente? Ou uma pessoa diferente? Você não queria ser mais ousado, ter mais intimidade, servir ao Senhor?
Tem gente aqui que nada, eu não conheço todo mundo bem, conhecer, né? Alguns só de vista, mas a ideia é que Jesus não quer que você fique somente quieto assistindo. Não, Ele quer ação. A segunda palavra que Jesus fala para Nicodemos era a barreira da lógica humana. Ele disse: você não pode nascer de novo sozinho. Primeiro foi: você não é nascido de novo. Você precisa nascer de novo. Segundo, você não pode nascer de novo sozinho. No versículo 4 ele diz assim, Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Perceba pelo texto que Jesus dá total importância para o novo nascimento. E ele leva Nicodemos a cair a ficha e dizer: eu preciso do novo nascimento. Eu quero isso para a minha vida. Aí ele caiu a ficha, abriu os olhos, agora ele diz: eu quero nascer de novo. Mas como eu posso nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Isso aí chama-se convicção de pecados. Quem não é nascido de novo nunca teve convicção de pecados. Então você não sabe o que eu estou falando. Convicção de pecado é quando Deus joga todo o peso do nosso pecado na nossa consciência, na nossa alma. Ele destrói a nossa alma com a convicção de pecado. Aí a partir daí vem o arrependimento, a partir daí vem a transformação. Se você nunca teve convicção de pecado, você não pode entender o que eu estou falando. Ele pergunta para Jesus: eu sou velho, e agora? Eu não posso nascer de novo. Eu já sou velho. Nicodemos foi um caso. Qual é o seu caso? Eu pequei demais. Minha mente é muito suja. Eu sou muito pecador. Eu odeio muita gente. Não tem como eu nascer de novo. Qual é a barreira que você tem colocado? Assim como Nicodemos disse: eu sou velho, eu não posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Então eu estou perdido. Jesus está dizendo: não há barreira que Deus e que o Evangelho não possa quebrar. Sabedoria de Deus para nossas vidas, irmãos. É tão impossível que uma pessoa volte ao ventre materno, assim como é impossível para o homem nascer de novo por ele mesmo. Você não pode, você pode fazer planos. Eu já vi gente dizer assim: mas eu tento, eu vou para a igreja, eu oro, eu busco a Deus, mas eu não consigo. Porque você está buscando na sua força. A salvação, o nascer de novo é obra totalmente de Deus, totalmente de Jesus. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você que está aqui, olhe para mim agora, todos vocês já nasceram de novo? Todos que estão aqui já nasceram de novo? Todos. Tem certeza da salvação? Se eu morrer, eu estava assistindo a última pregação do meu marido no dia 31 de janeiro de 2021. Que a Maria Luísa tinha me dito uma coisa, eu fui ver se eu achava aquilo que ela tinha dito lá. E eu fui assistir a mensagem. E lá no finalzinho da mensagem ele diz assim: meus irmãos, se eu morrer do coronavírus, eu vou para o céu, está garantido. Mas e se você morrer? Você vai para onde eu vou? E ele foi logo depois, de coronavírus, como se ele estivesse profetizando. Mas ele estava seguro, ele tinha nascido de novo.
Ele disse que no dia que ele aceitou Jesus, ele tinha 17 anos, 16 para 17. E ele tinha uma tristeza tão grande na alma dele. O pai dele odiava ele. Falava coisas horríveis para ele. E nesse dia ele disse: Deus, para que eu nasci? Por que o Senhor me trouxe ao mundo? Por que meu pai age assim comigo? Por que eu não consigo ser feliz? E ele foi deitar no interior, lá no final do mundo, irmãos, que é a Ilha do Marajó. E lá, durante a noite, ele teve um pesadelo, como se uma preguiçona, um macacão, caiu no pescoço dele e estava engasgando, sufocando ele. E ele se lembrou de Jesus na mente. E ele clamou: Jesus, me socorre, dentro da mente. E aquele negócio que estava, ele jogou. E quando ele jogou, a mãe dele ouviu o grito e foi lá e disse: meu filho, o que está acontecendo? Eu não sei, alguém queria me matar, alguém queria me levar. Aí ela pregou o evangelho, disse que Jesus amava ele, que ele precisava entregar a vida para Jesus. E ele fez a decisão por Jesus naquele dia. Quando ele acordou de manhã, eu nunca esqueço que ele contava isso com tanta alegria. Ele dizia assim: as folhas das árvores eram mais verdes, as flores eram mais coloridas e mais bonitas, mas era igual. Mas agora ele era um novo homem, era um homem nascido de Deus, era um homem nascido da água e do Espírito. Agora ele era uma nova criatura, não era mais um Naú triste, abatido, que ninguém amava, que queria morrer, que queria se matar. Não, agora ele era o novo Naú, o Naú criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluia. Todos os dias da vida dele, todos os dias ele era alegre. Ele tinha vigor, fervor espiritual. Por quê, irmãos? Porque ele era super-homem? Não. Porque o super-homem dos super-homens estava dentro dele, aleluia. Assim como está dentro de mim e dentro de todos aqueles que já aceitaram Jesus pela fé. Se você não tem vitória, se você não tem amor, se você não consegue as coisas, é porque falta alguma coisa, falta intimidade com Deus, falta nascer de novo, falta relacionamento. Se você não tem ânimo para servir ao Senhor, se você não tem ânimo nem para entrar na live de oração, alguma coisa está errada. Eu não posso crer. Irmãos, eu fui esposa de pastor por muitos anos. Eu vi gentes e gentes passarem na nossa vida. E eu vi que muita gente estava igual Nicodemos. E eu não quero que você seja uma dessas pessoas. É impossível você nascer de novo sozinho. Coloca o slide aqui do grito de Paulo. Quando ele diz: miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo mortal dominado pelo pecado? Paulo olhava e ele dizia assim: eu sou homem tão pecador. A coisa boa que eu quero fazer eu não faço. A coisa ruim que eu não quero, essa eu faço. E ele dá um grito, ele diz: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Só que quantos estão gritando a primeira parte desse versículo, mas não conhecem a segunda parte desse versículo? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos?
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá a vitória contra a nossa carne, nosso pecado, e que nos faz novas criaturas. Como Jesus, o Evangelho, pode nos ajudar? Como podem resolver nosso problema? Todos nós, irmãos, nascemos pecadores. Se você pegar uma folha de uma árvore aí na frente, quebrar esse galho, do momento que você quebra esse galho, a vida daquele galho já está morta. Só que só vai manifestar com o tempo. No momento que nós, como seres humanos, fomos desligados de Deus lá no Éden, por causa do pecado, nós passamos a morrer espiritualmente. Morte, morte, morte. Quem tem criança aqui, né? Tem, a Natália tem 2 crianças, a Maurinéia tem 4. Esses meninos, eles são lindos e cheirosos, mas eles são pecadores perdidos. Eles estão morrendo e indo para o inferno. É o caminho deles, é o nosso caminho. Os nossos adolescentes podem ser maravilhosos, inteligentíssimos, mas eles são pecadores perdidos e estão indo para o inferno. Os nossos jovens, inteligentíssimos, superdotados, formados, estão perdidos e indo para o inferno. Essa é a realidade nossa, espiritual. Por isso que Paulo grita: quem vai me libertar disso? Todos pecaram. Aquilo que eu não posso fazer, Jesus se responsabiliza. Jesus faz o que o homem não pode fazer. Ele diz para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Jesus aponta uma solução para o problema. Ele diz para Nicodemos, e eu estou dizendo para você agora, Jesus está falando através de mim, ele diz assim, Davi, eu estou falando o nome que não tem aqui, eu acho. Davi, você precisa nascer de novo. Você teve o nascimento humano, agora você precisa de um nascimento espiritual. Lucas, você nasceu de nascimento humano, agora você precisa de um nascimento espiritual. Nossos filhos precisam de nascimento espiritual. Nossos filhos precisam nascer de novo. Algumas mães precisam nascer de novo. Se você, como pai e como mãe, não nascer de novo, como você vai ensinar seu filho? Como eles vão conhecer Jesus? Glória a Deus por algumas avós que levam a palavra de Deus. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos? Água e Espírito. Primeiro ele estava dizendo, a água é a palavra de Deus. Ele estava falando a palavra de Deus para Nicodemos. E o Espírito era o Espírito dele, o Espírito de Jesus. Ele estava dizendo, tem que ser por mim. Eu estou pregando o Evangelho para ti com a palavra de Deus. E eu vou te transformar. Eu que vou fazer você nascer de novo. Às vezes a pessoa vem aqui na frente, é importante vir, mas às vezes a oração que faz aqui não salva. Mas depois o processo vai salvando. Mas é importante fazer essa decisão. Segunda coisa, a cruz é a resposta de Deus para o nosso problema, para o problema de Nicodemos. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, o que aconteceu lá? A história do povo de Israel. Eles pecaram tanto contra Deus, eles se rebelaram contra Deus, de tal forma que Deus se irou contra eles. E disse, alguns vão morrer. Então Deus mandou serpentes venenosíssimas, que na hora
que mordia, eles caíam, não tinha chance de salvação. Jesus fala isso para Nicodemos, ele disse: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, o que aconteceu? O povo começou a clamar por socorro. Moisés clama para Deus. Deus disse: pega uma serpente de bronze, faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca lá no meio do acampamento, do arraial, e deixa lá. Quando aqueles que foram mordidos olharam para a serpente e acreditaram que quando eles olharem ficarão curados, eles ficarão curados, eles serão salvos. Aquela serpente estava representando Jesus no futuro, que ia para a cruz, que ia ser espetado pela ira de Deus, por causa dos nossos pecados, do seu pecado e do meu. Você não é bonzinho não, irmãos. Ou amigo que você está aqui, você não é bonzinho não. Eu não sou boazinha não. Eu nunca matei, nunca roubei, mas eu sou má. O meu coração é desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer o meu coração? Eu, sem Jesus, eu posso fazer atrocidades. Se eu sair da presença, da cobertura do meu Deus. Nós precisamos acreditar que o meio que Jesus nos dá, que Deus nos dá, que é Jesus, é esse meio que vai nos salvar. Alguns dizem assim, eu já ouvi muito isso. Olha, eu não quero saber do pecado de ninguém, eu já estou cuidando, porque eu quero entrar no céu. Que negócio é esse? Que negócio é esse? A salvação não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga lá no céu: eita, mas eu ralei para estar aqui, olha que foi difícil, mas eu cheguei. Não vai ter essa chance, porque nem vai chegar lá se for por obras. Jesus na cruz como ponto de virada. Também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa do nosso pecado e rebeldia, Jesus precisou morrer. Eu assisti uma palavra essa semana que eu fiquei pensando. Deus não odeia a pessoa. Deus odeia o pecado na vida da pessoa. E quando Deus pune uma pessoa, Ele não está punindo a pessoa, Ele está punindo o pecado, porque Ele odeia o pecado. Só que o pecado está na pessoa, então a pessoa sofre a punição, porque o pecado está nela. Tem alguns aqui que talvez acreditam que nem tenham pecado, igual um dia que eu estava acusando meu filho. Eu disse: olha, por causa do pecado de vocês, que eu estou sofrendo desse jeito. Eu tinha um dedo acusador, que era assim. E eu disse isso para ele várias vezes. E eu vi meu filho chorando. E eu nunca tinha pena dele, porque eu estava sofrendo tanto por causa dele. E um dia Deus me disse: e o seu pecado não me ofende? É só o pecado do teu filho? E o teu pecado não me ofende? Nós gostamos de classificar pecados. Esse pecado aqui é terrível, tenebroso. Esse daqui é um pecadinho docinho. Pecado ofende a Deus. Pecado, se não for confessado, perdoado e lavado com o sangue de Jesus, leva para o inferno. Ponto. Jesus veio para salvar e não para condenar. Irmãos, para refletir e praticar.
Já estou terminando. A solução para o homem não é fazer algo para Deus, mas permitir que Deus faça algo por você, em você. Depois vem fazer para Deus. Para você que já tem Jesus, olha para mim agora. Não se distraia, tá, irmãos? Para você que já tem Jesus, continue crescendo espiritualmente. O novo nascimento é só o início da caminhada. O novo nascer é só o início da caminhada, não o fim. Não fique acomodado com o tanto que você sabe sobre Deus. Quem aqui, irmãos, não responda, não levante a mão. Quem aqui leu essa semana grandes porções da palavra de Deus? Grandes porções, não um versículo 2. Glória a Deus por quem leu um versículo 2. Mas se você não conseguiu ler nem um dia grandes porções da palavra de Deus, como você quer sobreviver nesse mundo? Não tem como, irmãos. Eu mesmo, quando eu deixo de fazer 1 ou 2 dias meu devocional, que agora quase não está acontecendo isso, mas eu fico agoniada, eu fico triste. Eu estava assistindo os filmes, inocente, na minha cabeça. Há 3 semanas atrás, Deus começou a me confrontar com os filmes. Não tinha, era só romance. Deus disse para mim, para eu largar de mão aquilo, que eu tinha coisa mais útil para fazer na minha vida, que eu tinha que orar por vocês aqui, todo dia eu oro por vocês. Alguns nomes eu não sei, mas a maioria eu sei. Eu oro por vocês. Ajudo meu filho na tarefa de orar por vocês. Segunda coisa para refletir e para praticar. A cura para o veneno do pecado não vem de quem foi mordido. Você não pode se curar a si mesma. Você não pode se curar. A cura tem que vir de alguém que tem o poder para fazer isso. Vem do substituto que foi fulminado na estaca da cruz. Lembre-se do que foi dito uma vez aqui na igreja. O fervor nasce da proximidade e não do esforço. Todos vocês aqui essa semana vão dizer assim: essa semana eu vou começar a ler a Bíblia, segunda-feira eu vou ler e orar todos os dias. Se for esforço, você não vai conseguir. Talvez só 1 ou 2 dias. Mas se for por proximidade, você vai conseguir. Senhor, eu quero aprender mais do Senhor. Senhor, eu quero. Me ajuda, papai. Me dá força para eu não odiar. Me dá força para eu não acusar. Me dá força para eu querer nascer de novo. Me mostra se eu sou ou não salvo. Só Deus que pode fazer isso por você. Terceiro, onde a religiosidade e sabedoria de Nicodemos falharam em resolver a sua situação impossível. A graça maravilhosa de Jesus triunfou, deu vida nova e esperança. O novo nascimento, meus irmãos, não é uma experiência do passado. Ai, foi tão lindo quando meu marido aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus. Agora não é mais lindo? Jesus não é mais cheiroso, bonitinho, amadinho? Foi só no primeiro dia? Não, irmãos. A proximidade é que traz o fervor espiritual. Quando você começa a cantar aí, ninguém está precisando. Ei, minha irmã, canta. Ei, te anima, olha essa tua cara aí, está muito feia, muda de cara, canta diferente. Não é preciso isso, porque o fervor espiritual da proximidade que você tem com Deus durante a semana vai aquecer o seu coração aqui no culto. Amém? É verdade isso, irmãos.
Agora, com os corações crentes, levante a sua mão, meus irmãos. Recebam a bênção de Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e apresentá-los sem culpa diante da presença de sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glórias e majestade, domínio e poder, agora e para sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém.